Olá, então a gente vai iniciar aqui a correção das atividades aqui do caderninho, aprender sempre, da página 81. Na questão número 2, um automóvel com velocidade constante percorre 20 metros em 4 minutos. Então está dizendo que a velocidade do automóvel é constante, ela não muda, não altera. Ele percorreu 20 metros em 4 minutos. Agora aqui vem a pergunta: quantos metros percorrerá em 6 minutos? Então, esse veículo vai ficar numa velocidade constante agora por 6 minutos. Vamos ver aqui então. Percorrerá em 6 minutos. Opa, saiu aqui já uma tabelinha para vocês aqui para a gente estar analisando. Montou a tabela, fica fácil de visualizar. Então temos aqui ó, a distância em metros, tempo em minutos. 20 metros, 4 minutos. Agora x é a distância, o x eu não sei. E o tempo que eu gastei foi 6 minutos. Então será que ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Eu tenho que entender o quê? Quanto maior o tempo que eu permanecer se deslocando nessa velocidade constante, maior vai ser a distância que eu vou estar percorrendo, tá? Então, eu digo para vocês que é uma proporção diretamente proporcional, tudo bem? Então, lá, grandeza diretamente proporcional. Temos aqui montado, aqui, ó, diretamente proporcional, 20 metros, 4 minutos. X igual a 6. X está para 6. Vamos ver. Sempre multiplicação cruzada, tá? Sempre começo com o x. Então, temos aqui, ó, 20 para 4, x para 6. Fiz a multiplicação cruzada. X vezes 4, 4x. Aí 20 vezes 6, 20 vezes 6. 4x igual a 120. Próxima. Então, temos aqui, ó, x igual a 120 dividido por 4. O que aconteceu aqui? O 4, que operação que ele está fazendo com o x? Ele está multiplicando. Então, ele passou fazendo a operação inversa, ele passou dividindo. Ficou 120 dividido por 4. Então, temos x igual a 30. Então, x igual a 30 metros. Então, o percurso que ele vai percorrer, a distância que ele vai percorrer nesses 6 minutos é de 30 metros em 6 minutos. Beleza? Então, dando sequência aqui agora. Atividade 3. Em um dia de trabalho, 5 operários produziram 800 peças. Se 8 operários trabalhassem no mesmo ritmo, quantas peças iriam produzir? Então, aqui eu tenho uma fábrica, uma linha de produção. Eu tenho 5 operários produzindo 80 peças. Eu vou aumentar a quantidade de operários agora. Será que vai ser uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Bom, vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui um número de operários, 5, 800. Eu aumentei o número de operários. O que vai acontecer com a produção, será? Será que vai aumentar a quantidade de peças? Vamos visualizar se é diretamente ou inversamente? Eu acho que é diretamente. Vamos ver? Isso, diretamente proporcional. Então, colocamos aqui as grandezas aqui, uma ao lado da outra. Temos aqui, ó, diretamente proporcional, 5 está para 800 e 8 está para x. Vamos fazer agora a regrinha de 3, sempre começando pelo x. 5 vezes x, 8 vezes 800. Temos, então, 5x, 8 vezes 800. 8 vezes 8, 64. E acrescento os dois zeros. Daí fica 6.400. Então, 5x igual a 6.400. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 6.400 dividido por 5. 1.280. Tá ok? Então, ó, é possível produzir 1.280 peças com 8 operários. Ok? Então, a resposta é 1.280 peças. Tudo bem? Viram que aumentou o número de peças? Aumentei o número de operários, aumentou minha produção. Então, é diretamente proporcional. Questão 5. Uma fábrica de tecidos
consumiu 1.820 fardos de algodão em 13 dias. Em 8 dias, quantos fardos consumiu? Então é o seguinte, vamos analisar. Eu tenho aqui 1.820 fardos de algodão, ela gastou em 13 dias. Agora eu vou diminuir o número de dias. Eu vou produzir em 8 dias. Quanto será que ela vai consumir de fardos? Será que vai aumentar ou vai diminuir também? Se eu tiver certeza que vai diminuir também, tá? Por quê? Eu estou diminuindo dias de trabalho, de consumo do algodão. Então, vai diminuir também. Então, se eu estou diminuindo, diminuir o número de dias, diminuir o número de fardos, eu digo que ela é diretamente proporcional, tá? Então, 1.820 fardos em 13 dias. X dias, X fardos em 8 dias. Então, regrinha de 3 simples. Começo sempre pelo X. 13 vezes X, 13X. 8 vezes 1.820, 14.560. O 13 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica 14.560 dividido por 13. Eu vou chegar a 1.120. Então, a fábrica vai consumir 1.120 fardos de algodão em 8 dias. Para a gente finalizar, então, na página 82, temos aí, 5 quilos de farinha de trigo produzem 70 pães. E 7 quilos de farinha de trigo, dá para fazer quantos pães? Então, será que ela é diretamente ou inversamente proporcional? Bom, até agora a gente só viu diretamente proporcional. Então, porque o que acontece? Eu aumento a quantidade de farinhas de trigo, certamente a quantidade de pães também vai aumentar. Então, eu tenho aqui 5 quilos de farinha de trigo, eu produzo 70 pães. Agora, com 7 quilos de farinha de trigo, vou produzir mais pão ou menos pão? Eu acho que mais. Então, ela é diretamente proporcional, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso regrinha de 3, simples. Sempre começo com o X. 5 vezes X, 5x. 7 vezes 70, multiplicação cruzada. 7 vezes 70. 7 vezes 7, 49. Caiu 0, 0. 490, ok? 5x igual a 490. O 5 está multiplicando, ele vai passar fazendo a operação inversa. Então, fica 490 dividido por 5. Temos, então, x igual a 98. Então, eu vou produzir 98 pães com 7 quilos de farinha, diretamente proporcional. Aumentei a quantidade de farinha, aumentei a quantidade de pães.